E aí, pessoal da Casa do Caminho? Satisfação, satisfação. A gente está lembrando aqui do ambiente da casa. A gente está aqui preparando essa gravação nos amigos espirituais, naqueles momentos ali que antecede a palestra, na concentração. E a gente pede ajuda aos amigos da inspiração nessa gravação. Ontem a Roseli encaminhou para nós alguns itens aqui referente à proposta para o tema, né? Então, ela enviou para mim a seguinte proposta: como encaixar a doutrina espírita em nosso dia a dia? Vivenciar a doutrina espírita nos seus variados aspectos, né, para a nossa vida, para o trabalho, para a gente cuidar dos nossos pensamentos, como que a doutrina afeta a maneira de fazer as preces, o nosso jeito de ser. Como que a doutrina espírita nos influencia. Eu fiquei pensando nesse tema, eu lembrei do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. Essa obra tem vários itens aqui falando de características da perfeição, o homem de bem que é o tema central, né? O homem de bem, bons espíritas, os bons espíritas, e também a parábola do semeador. Então, é muito instrutivo, né? Muito instrutivo esse capítulo. Eu vejo esse capítulo como a referência para nós, como um tema central. E quando a gente diz assim, puxa, o Espiritismo, né? Encaixar a doutrina espírita em nós. O Espiritismo, ele é entendido de maneira diferente. Cada pessoa tem o seu jeito de ser, cada pessoa tem as suas características e varia muito e o perfil dos espíritas. Então, quando nós pensamos como que ele afeta a gente, como que ele influencia a gente, nós temos que considerar entre as pessoas. O Kardec ele abordou esse tema. Ele falou das diferenças e que o Espiritismo, para algumas pessoas, é só uma curiosidade. Para algumas pessoas, a pessoa não vai ficar preocupada em melhoria, em se melhorar, melhoria moral. Não, é algo assim só por curioso. Fica aquela curiosidade dos fenômenos. Falou daquele outro tipo de pessoas que procura a casa espírita, mas aquela curiosidade e a busca assim como se fosse uma igreja que ela vai lá buscar assim fazer uma oração ou ouvir uma oração, uma prece. Alguns no nosso caso espírita só tomar um passe. Tem muita gente que vai na casa espírita só para tomar o passe. É útil, sem dúvida que é útil. A nossa presença, a nossa ida numa igreja, numa casa espírita, sempre vai nos ajudar. Agora, tem aqueles que têm um interesse maior em estudar o espiritismo. Ele já quer se aprofundar na doutrina espírita. E aí, quando ele tem esse contato mais profundo, começa a ler o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, começa a assistir palestras, né, com aquele interesse, a pessoa se preocupa, puxa, então eu tenho que me tornar uma pessoa melhor, com todos esses conhecimentos que eu estou recebendo, todas as informações que eu estou recebendo, eu tenho que fazer a minha parte, é meu dever.
Então, a nossa consciência começa a colocar algumas coisas para nós. Vocês sabem que a consciência é a voz do nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor, falando conosco. Então, essa consciência começa a atuar em nós e levando em consideração os princípios espíritas, que nós somos imortais, que nós já tivemos muitas vidas, né, muitas reencarnações, que a gente não pode se apegar às coisas materiais, esse apego excessivo às coisas materiais, porque a gente está aqui de passagem, né? Então não tem sentido a gente ter esse apego à matéria. Então o Espiritismo ele acaba nos influenciando, nos melhorando, eu diria, quando nós começamos a nos desligar dos apegos materiais. O Espiritismo diz que o orgulho e o egoísmo, né, são defeitos assim, muito grandes em nós. E o Espiritismo tem esse efeito, né, porque quando a gente considera que somos irmãos, todos nós filhos do Pai, que somos irmãos, aquele egoísmo de ficar pensando só no eu, ele muda, ele começa a se transformar. O semelhante, o próximo, começa a ter um valor importante para nós. A proposta do Mestre Jesus, do amor ao próximo, a proposta dele de perdoar, começa a fazer sentido para nós. Com essas comunicações que a espiritualidade passa, a gente vai lendo essas comunicações, ela vai provocando esse efeito em nós de nos deixar menos egoístas, né? Menos orgulhosos. O orgulho, essa importância que nós damos a nós mesmos. E quando a gente estuda a doutrina e tem o exemplo dos espíritos, a gente percebe que, na verdade, não somos assim o eu, aquela importância que a gente dá a nós mesmos. Não. Nós devemos ter aquele sentimento de preocupação com o próximo. Nós passamos a nos preocupar com os nossos semelhantes, como que nós estamos agindo em relação aos nossos semelhantes. Então nos tornamos pessoas menos egoístas, menos orgulhosas. Então o Espiritismo ele acaba influenciando positivamente nesse sentido. A outra questão da vaidade, né, outro defeito grande nosso, a vaidade, e nós começamos a perceber que não temos que nos preocupar em destaques pessoais, em querer aparecer. A humildade começa a ser importante para nós, a gente parece que começa a olhar o mundo e o universo, e olhando assim para nós mesmos, a gente fica muito pequenininho diante dessa infinidade do universo. A gente tem aquele sentimento de pequenez, né? Um pontinho no universo, um grãozinho de areia na praia, e isso nos torna pessoas mais simples, pessoas mais humildes, né? Mas como eu disse para vocês no início, isso varia de pessoa para pessoa. Então, o espírita, a gente pensa, puxa, o espírita. Quando a gente começa no espiritismo, a gente imagina assim, puxa, vou lá naquela casa espírita, ou vou lá no centro espírita, naturalmente vou encontrar lá tudo pessoas assim, virtuosas, pessoas maravilhosas, né? E a gente tem aquela impressão assim no início. Mas aí quando a gente começa a conviver com as pessoas, nós percebemos, puxa, são pessoas normais, são pessoas iguais a todo mundo. Então o espírita ele não é superior aos outros. O espiritismo
não transforma os indivíduos assim automaticamente, não vai transformar o pessoal assim em santos, em espíritos superiores. Não, realmente não. O fato de nós sermos espíritas não significa que nós somos pessoas melhores que os outros, das outras religiões. Quando nós olhamos para a humanidade, nós encontramos pessoas boas, pessoas mais ou menos, pessoas ainda que fazem maldades em todas as áreas, todas as religiões, materialistas, aquelas pessoas que não acreditam em Deus. Nós temos pessoas materialistas que são pessoas boas, que são pessoas humanistas, pessoas que se preocupam com os semelhantes, pessoas que têm uma certa elevação moral, como tem materialista também, que são pessoas más. Então nós não podemos, de forma alguma, definir o caráter, a personalidade, o perfil das pessoas pela religião, pelo título religioso. Então, essa ideia de que o indivíduo é espírita e ele é maravilhoso, é uma pessoa muito bondosa, muito caridosa, essa ideia é falsa. Nós espíritas temos defeitos e virtudes, qualidades, como qualquer outras pessoas, né? Então, o espiritismo, ele na verdade, ele não entra em nós aqui, como está proposto aqui, uma das colocações, né, que a doutrina espírita ela vai transformar cada um de nós. Não é bem assim. A transformação ela é interior. A transformação ela não é de fora para dentro. A transformação é interior. Existe esse processo de melhoria, que é um processo de conscientização de cada um, é um processo de maturação, que isso demora encarnações e mais encarnações. Como diz o Livro dos Espíritos, a gente começou simples, ignorante, sem conhecimento, aquele homem primitivo, e a gente foi melhorando ao longo das encarnações, passo a passo, gradativamente. Então, e esse processo, ele demanda trabalho. Para a gente evoluir, para a gente se melhorar, nós temos que trabalhar, nós temos que fazer a nossa parte. Vamos aqui colocar um exemplo com a medicina. Digamos que você está com um certo problema de saúde e você vai procurar um médico, o médico te examina e depois, no final, ele faz a avaliação e dá uns conselhos para nós. Então, ele faz algumas recomendações. No caso, por exemplo, uma pessoa que tem problema cardíaco. Olha, o senhor tem que controlar as suas emoções, o senhor tem que manter uma atitude de equilíbrio mental, o senhor evite estados de depressão, de tristeza profunda, preocupações excessivas, o senhor evita emoções fortes, os extremos, evita aqueles estados de euforia, de alegria extrema, procure manter um equilíbrio emocional. Então, o cardiologista normalmente faz essas recomendações para nós. O indivíduo que tem um outro problema de saúde, olha, o senhor precisa controlar a sua alimentação, o senhor não pode comer comidas assim que tenham muito sal ou muito açúcar, no caso de diabetes, né? Tem que evitar o açúcar. Então, o médico faz as recomendações
E nós, na nossa vida do dia a dia, vai caber a nós seguir ou não as recomendações. Então as pessoas dizem assim, puxa, mas olha, ele está pedindo para mim não comer mais nada doce, mas eu adoro chocolate, eu adoro bolo, eu adoro as coisas assim, que são muito gostosas, que têm açúcar, e eu vou ter que evitar isso. Olha, eu vou ter que evitar de comer aquela alimento maravilhoso que eu gosto. E o cardiologista, então? Puxa, mas olha, quando eu assisto aquelas partidas de futebol, eu fico tão emocionado, tão eufórico, eu começo assim, vibrar durante o jogo. O cardiologista diz que eu tenho que ficar uma pessoa equilibrada, controlada, não posso sentir aquela tristeza profunda. Então, ou seja, é uma proposta de trabalho. Nós vamos ter que fazer um trabalho pessoal, um trabalho íntimo. Eu lembro de uma palestra que eu fiz, no final da palestra o amigo veio conversar com a gente. Ah, Gilberto, você está usando esse termo aí, reforma íntima. Olha, esse termo aí é um termo já muito antigo, ele está muito desgastado, está desusado. Você evita isso, não usa mais a palavra reforma íntima. Mas, na verdade, é uma proposta, a gente resume, né, em duas palavrinhas, uma proposta de trabalho, né? E é como o Mestre Jesus falando para a gente do amor ao próximo, do perdão. Então, nós temos que falar, é nosso dever. Então, essa é a proposta. O Espiritismo, ele coloca uma série de propostas de trabalho para nós. Quando a gente lê aqui esse capítulo 27, Sede Perfeitos, e o Homem de Bem, ali tem propostas de trabalho que nos convidam à nossa transformação moral. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um item que diz assim, logo no começo da introdução, os Espíritos dizem, o nosso interesse é que vos torneis pessoas melhores. Os Espíritos, né, passando a mensagem para nós. Nós temos interesse que vocês se tornem pessoas melhores. Esse é o objetivo de nós estarmos aqui, passando essas informações para vocês. Então, quando nós, espíritas, uma parte de nós, porque outra parte não consegue, outra parte não tem interesse imediato na transformação moral, mas tem uma parte dos espíritas, uma porcentagem dos espíritas, que recebe as informações e tem a consciência de que tem que procurar se melhorar agora. Aqueles que recebem a informação e não parece que não dão aquela atenção, fica um período assim que pode demorar até uma encarnação inteira. De repente, a pessoa vive a vida e não está preocupada com reforma moral, nada disso. Mas que com o tempo, com o passar do tempo, outras encarnações, o futuro, sofrimento, vocês sabem que o sofrimento ele causa um efeito assim em nós de transformação de consciência. A dor, né? A dor, o sofrimento traz em nós essa transformação de consciência. Então a pessoa às vezes tem que sofrer mais, tem que passar por mais alguns problemas para ela ter um amadurecimento moral, um amadurecimento de consciência e chegar à conclusão no futuro que de fato ela tem que trabalhar, se esforçar para se tornar um espírito melhor, uma pessoa melhor. Então eu queria passar essa ideia para vocês, essa informação, que a melhoria, essa vivência aqui que foi colocada, vivência da doutrina espírita no dia a dia, com a família, no trabalho, nos nossos pensamentos, modificar o nosso jeito de fazer as preces, tudo isso depende de nós. Tudo isso é uma decisão pessoal.
é pessoal. E a doutrina espírita, ela influencia cada um de maneira que cada um vai se permitir ou não essas transformações. Esse grau de transformação vai depender da nossa capacidade de trabalho, da nossa determinação, da nossa boa vontade em querer ser uma pessoa melhor. E essa decisão, ela não depende exclusivamente da doutrina espírita, não depende das religiões, é algo pessoal. A doutrina, ela coloca verdades para nós. E essas verdades, elas vão ajudar na nossa transformação na medida que nós vamos aceitando essas verdades. Então, quando se coloca, o egoísmo é um defeito, nós temos que procurar deixar de pensar muito só em nós, só o eu, e pensar no próximo. Pensar em ajudar o próximo, em colaborar com o próximo, em colaborar com a sociedade. O orgulho. Nós não somos o mais importante. Nós não somos a pessoa principal no mundo. Não, não. Nós vivemos entre irmãos. Então, deixar dessa questão do orgulho, e aí a gente acaba sendo pessoas menos orgulhosas e mais humildes. Aquela vontade de destaque, querer aparecer, as vaidades, querer ficar bonito ou querer um destaque pessoal na sociedade, querer... a vaidade. A gente acaba diminuindo esse aspecto e pensando mais assim, desapegando das coisas materiais. O indivíduo que ele tem consciência aqui desses princípios espíritas, ele exercita o que nós chamamos de desapego da matéria. Desapego da matéria. Então, o dinheiro, a casa, o carro, a busca de prazer excessivo, o que eles chamam aqui de aproveitar a vida. Vocês devem ter ouvido já falar muito desse termo, né? As pessoas falam muito isso. Eu tenho que aproveitar a vida. Então, para nós espíritas que temos consciência dos princípios espíritas, o que é o aproveitar a vida? É a gente conseguir se corrigir dos nossos defeitos, procurar eliminar os nossos vícios, os nossos defeitos morais e desenvolver virtudes. Para se fazer isso, nós temos que estudar nós mesmos, nós temos que fazer uma avaliação de nós mesmos. Aí eu volto no Santo Agostinho, eu sempre cito nas palestras o Santo Agostinho, que fazia uma proposta dessa daí, que a gente tem que fazer uma autoavaliação diária. A proposta dele era essa, que no final do dia, nós pudéssemos lembrar o que as coisas boas que nós fizemos e quais foram as coisas ruins, onde que nós acertamos, onde que nós erramos, fazer uma autoavaliação diária. E essa é uma forma da gente procurar se melhorar, a gente procurar olhar para a nossa vida e fazer uma avaliação de erros e acertos e estabelecer objetivos de vida. Porque nós temos que estabelecer planos. Quais são os meus planos? Quais são os meus objetivos de vida? O que eu tenho que melhorar? Como que eu posso ajudar a sociedade? Como que eu posso ajudar a família, o próximo? O nosso planeta Terra, veja só o nosso planeta Terra, que passa por dificuldades de meio ambiente. Nós estamos, como seres humanos, devastando a natureza, nós estamos causando uma poluição enorme no planeta,
desmatamento, derrubando árvores, produzindo muita fumaça, muito lixo. Nós, pessoalmente, temos que fazer a nossa parte. Não jogar lixo na natureza. Vamos procurar conservar o nosso ambiente, vamos procurar manter o nosso ambiente saudável, vamos preservar a natureza. Isso é um trabalho de consciência, a gente chama de consciência ecológica. O planeta Terra vai deixar de ser um mundo de expiação e provas, e ele vai passar a ser um mundo regenerativo, onde boas pessoas vão habitar aqui, reencarnar aqui no planeta Terra. Esses irmãos muito agressivos, muito violentos, vão deixar de renascer, de reencarnar aqui no planeta Terra. Então, nós temos que procurar fazer a nossa parte, mas tudo isso é uma questão de conscientização íntima. De novo, eu vou falar, a reforma é uma reforma íntima. Nós vamos nos melhorando interiormente. É questão de consciência. Gosto sempre de falar também dos anjos da guarda, que nós devemos estar sempre mentalmente conversando com o nosso espírito protetor, porque cada um de nós tem o seu anjo da guarda, seu espírito protetor, que pode muito nos ajudar nessa questão da reforma íntima, da nossa melhoria. Então vamos cada um de nós, nas nossas preces, nos nossos pensamentos, ter esse contato com o nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor, para a gente conseguir melhorar. E pessoal, é trabalho, tá? Realmente não basta falar, não basta estabelecer o projeto, não basta estabelecer os objetivos. É igual aquela história do médico que eu conversei com vocês. Você foi no médico, o médico te passou uma série de propostas que você tem que cumprir na tua alimentação, nas tuas emoções, para você conseguir viver mais, com saúde. Então, e aí? A proposta espírita está passando para nós propostas para nós nos tornarmos espíritos melhores, pessoas melhores, podemos viver com mais alegria, mais felicidade, sair desse mundo de expiação e provas e passar para um mundo melhor, uma situação melhor. São propostas de trabalho. Então, é questão realmente de consciência, de estabelecer o plano e buscar o caminho. Esforço, dedicação, determinação. E não é possível se tornar um espírito superior, uma pessoa boa, instantaneamente. Isso leva tempo. Nós temos que ir trabalhando. Então, esse item aqui, que é um item que fala da paciência, nós temos que ter essa paciência de caminhando passo a passo. Vamos dando um passo a passo, vamos tendo paciência, porque leva tempo. Imagine vocês a casa muito suja, a casa bagunçada, cheia de sujeira. Você vai ter que fazer uma limpeza na casa, vai ter que limpar a casa. Mas para fazer a limpeza, você não consegue limpar assim em 1 minuto. A casa às vezes está tão suja, está tudo tão bagunçado, às vezes você precisa de vários dias para limpar a casa. E quando a casa está caindo, a estrutura está caindo, você vai ter que chamar o pessoal os seus pedreiros, engenheiros, arquitetos, para reformar a casa. Às vezes a casa tem que ser derrubada para construir uma nova casa. Pessoal, reencarnação, novas vidas, retrabalho, esse é um processo longo. E nós, no Espiritismo, nós aprendemos que Deus nos criou lá naquele passado distante, muito distante, e que a gente foi crescendo e foi melhorando em inteligência e moralidade ao longo desses milhares ou milhões de anos. Então, leva tempo, tenhamos paciência, mas é preciso iniciar o trabalho, fazer a limpeza da nossa casa mental, fazer a limpeza do nosso espírito, trabalhar a nós mesmos. Então, essa é a proposta.
Passou rápido, estou olhando aqui, meia hora já. Nossa, como passou rápido. Pessoal, a gente agradece a atenção de vocês, a gente agradece a inspiração dos amigos espirituais. Muito obrigado pela atenção, hein? Obrigado.